Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre responsabilidade tributária. Eu quero falar para vocês sobre os efeitos, sobre as formas, sobre o objeto da responsabilidade tributária e o porquê, né? Aonde ela está instituída. E eu quero começar agora falando sobre os efeitos. Ela pode ser subsidiária, ela pode ser solidária e ela pode ser pessoal. A subsidiária é quando o ente ele tenta receber do contribuinte aquilo que lhe é devido, mas aí ele não consegue. E se ele não consegue, ele vai atrás do responsável principal. E isso a gente encontra no Código Tributário Nacional, nos artigos 133, inciso 2º e 134. Nós temos ainda a responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é quando ambos podem ser cobrados, tá? Sem benefício de ordem, independente se aquele é o responsável principal ou esse aqui. Isso nós encontramos no artigo 124 do Código Tributário Nacional. É um conceito que coloca as pessoas que estejam coobrigadas em pé de igualdade, podendo a obrigação tributária ser cobrada de qualquer um deles. E aí nós temos também a pessoal, que é a exclusiva, né? Ela está no artigo 131, no 133 e no 135 do Código Tributário Nacional. É uma tributação específica e exclusiva, por isso que ela é pessoal. Então, os efeitos, eles podem ser subsidiários, solidários ou pessoal. Mas a responsabilidade tributária, ela também tem as suas formas, né? E quanto às formas, ela pode ser através da sucessão, de terceiros, tabeliãos ou escrivãos e por infração. Na sucessão, ela pode ser por causa de causas mortes, imobiliária ou empresarial. Isso a gente encontra no artigo 129 a 133 do Código Tributário Nacional. Quanto a terceiros, que está lá no artigo 134 a 135, a responsabilidade configura que uma espécie de responsabilidade por transferência, né? Isso acontece em virtude da lei ou de um contrato que foi feito, que algumas pessoas devem ter para com o patrimônio de outras, e aí elas estão vinculadas e respondem. Ainda quanto à responsabilidade tributária, quanto às formas, nós temos o seguinte: o descumprimento de tabeliãos e escrivãos. Então, nós encontramos isso no artigo 134 do Código Tributário Nacional. E no artigo 8, nós encontramos o seguinte: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes atos, atos em que intervierem ou pelas omissões em que forem responsáveis o tabelião, inciso 1, escrivão e demais serventuários de ofício em relação aos atos tributáveis praticados por estes ou perante eles em razão de seu ofício. Tudo isso está reproduzido no artigo 134 do Código Tributário Nacional, ou seja, quanto à forma, nós temos terceiros, que eu já falei, nós temos tabeliões e escrivãos, e ainda nós temos a parte da infração, né? E a infração, ela está no artigo 136 e 138 do Código Tributário Nacional. Então, por infração, significa a sujeição de alguém às consequências da prática de seus atos, ou a responsabilidade pelo pagamento das multas, né? Quando for feita uma obrigação e essa pessoa não cumpriu essa obrigação, então ela tem que pagar por essa infração. Mas agora
nós vamos ver os objetivos da responsabilidade tributária. Nós temos que entender que a responsabilidade tributária, quanto ao objeto, ou seja, os tributos, ele é um crédito tributário, né? E esse crédito tributário decorre da obrigação principal. E essa obrigação ela pode ser genérica, ou seja, subjetiva, ou ela pode ser específica, que é aquela objetiva. Então, o Estado tem a obrigação de cobrar de você de uma forma específica ou de uma forma subjetiva, dependendo de como foi esse tributo. O artigo 129 do Código Tributário Nacional fala do crédito tributário genérico, né? Então, quase sempre o específico ele vai ser relativo à propriedade, ou seja, domínio, posse. E de uma forma... Então, de forma geral, nós entendemos que a responsabilidade tributária, ela, quanto aos seus efeitos, ela pode ser subsidiária, solidária ou pessoal. Na sua forma, ela pode ser feita através da sucessão de terceiros, do descumprimento de tabeliãos e escrivãos e por infração. Quanto ao objeto, ela pode ser a contribuição do crédito tributário, pode ser genérico ou pode ser específico. E o específico a gente já viu que são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Ou ainda a gente pode ver que tudo isso foi instituído por lei. E isso foi instituído por lei no Código Tributário Nacional, no seu artigo 128, ser feito de uma forma através da substituição ou através da transferência. Através da substituição, pode ser feita excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este um caráter supletivo. O que é isso? Quando é atribuído a este um caráter supletivo, é feito através de transferência. Um exemplo disso é o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, o responsável é a fonte pagadora. E aí ele não retorna para o contribuinte na sua forma original. E nós temos que ter essa responsabilidade, o contribuinte com o ente e o ente com o contribuinte. E aí a gente encerra essa apresentação.